Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com o Luiz Fernando Secali. Ele é o fundador da São Jorge Investimentos Imobiliários e também CEO, né, do The Corner Sports and Health, um conceito super legal, novo aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, né? Acho que no mundo inteiro é um Conceito projeto de da América saúde. Latina. Muito bom. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, E, Secato. cara, o objetivo do programa é esse, o próprio nome é meio intuitivo, contar histórias de empresários que tiveram momentos na sua vida de virada de mesa, de superação de crise, volta por cima, o que quer que você queira chamar aí, esse é o objetivo. Então, cara, começa contando um pouco da tua história, né? Eu acho que não é nem, na minha vida não é nem virando a mesa, é dando chute na mesa. Né? Conta aí, pô, curioso para saber. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com meu avô com 15 anos de idade. Meu avô, até hoje, é minha grande inspiração. Chegou feirante do Líbano. Pelo trabalho dele, ele foi pioneiro aí no mercado de importação de frutas para o Brasil inteiro. Então, ele abriu... Naquela época, não existia nenhuma importação de fruta. Então, ele foi uma pessoa que começou como feirante, e aí depois foi buscar essa oportunidade na Argentina. A história dele começou na Argentina. E aí começou a importar as maçãs da Argentina e aí abriu o mercado. Para você ter uma ideia, toda a parte de fruta importada de todos os supermercados na época, só passava na mão dele. Não existia uma importação oficial que o supermercado podia importar essas frutas importadas. Então, ele foi um grande exemplo de empreendedorismo, de mudanças mesmo no mercado de importação, tanto no ramo de frutas, tanto na parte de cerealistas, que abrange tudo. Essa comunidade libanesa é bem empreendedora, né? Eu acho que é uma garra de querer vencer e de fazer que eu acho bem fora da curva, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com meu avô desde os meus 15 anos de idade. Então, ele acordava às 5 horas da manhã, que nem eu falo, não existe almoço grátis. Né? O exemplo veio de casa, do berço. Então, na verdade, mas sempre trazendo a cultura, na verdade, do trabalho e pé no chão, né? Então, e focando no nosso trabalho. Então, assim, eu acho que eu tive a oportunidade de viajar com meu avô, ver como é que ele negocia, ver como é que ele faz. Eu acho que a minha maior faculdade foi a faculdade dele, né? Legal, legal. Então, é minha grande inspiração até hoje e um exemplo de legado. Eu acho que eu tenho 46 anos, né? Então, até hoje as pessoas lembram dele. Então, eu acho que isso é riqueza, né? Porque o dinheiro vai e vem, né? Então, a gente tem esses grandes exemplos aí, a gente tem que continuar. E a inspiração, né? Os avós são os primeiros, eu acho que, modelos que a gente faz, né? Puta, eu quero ser igual meu avô, quero ser igual minha avó, eu tenho exemplo dentro de casa, né? Não, então, ainda mais eu viajava com ele. Quando eu chegava na Argentina, parava a Argentina, quer dizer, os exportadores esperando ele, então, negociando com as pessoas, negociando com todo mundo. Então, acho que você vai te trazendo uma inspiração. Eu acho que a base, é que nem eu falo, acho que a base hoje da educação dos pais tem que vir desde o começo. Tem. Sabe que um exemplo, a minha avó também, ela foi muito empreendedora, menor escala, né? Mas quando minha avó morreu muito jovem, minha avó morreu com 40 anos de idade. Nossa, muito. Minha avó era nova e tinha 4 filhos pequenos. Minha mãe, meu tio, meus 2 tios, meus 3 tios, né? Minha mãe, e aí minha avó falou, você viu? Ela era dona de casa. Falou, cara, o que eu faço agora? Começou a costurar para fora, costurar. Ficou 15 anos. Aí depois ela fez isso pro resto da vida. Mas ela sustentou os filhos nessa de costurar, cara. Não tinha o que fazer. Não, mas naquela época os pais se viravam, né? Então não tinha... É que nem eu falo, não tinha um minutinho, né? Eu acho que hoje em dia a gente olhando hoje o mundo atual hoje, da tecnologia dos pais, educação dos pais, eu acho que as escolas deviam começar a ter uma educação financeira de empreendedorismo. Né? Então, eu acho que isso tem que ser enraizado desde o começo. É muito importante, que nem eu falo, a base. A base faz todo o caráter de uma pessoa. Então, e graças a Deus eu tive essa oportunidade. Infelizmente, quando eu tinha 19, 20 anos de idade, meu pai, enfim, com algumas estratégias empresariais, não deram muito certo. E aí, na verdade, Deus foi tão bom que meu avô faleceu com 94 anos dormindo. Olha só. E aí, com 20, 21 anos, eu não tinha onde morar. Foi assim, bem rápido. Mas teu pai quebrou. Mas quebrou... acho que não quebrou, não. Explodiu. Caramba. É que nem eu falo, né? Era o último que saía e pagava a luz, né? Então, a gente era uma família super conceituada, uma família libanesa muito
muito séria. Mas eu acho que uma das grandes virtudes do meu avô, que me lembra isso nitidamente, quando eu tinha 18 anos de idade, 19 anos de idade, meu pai colocou exatamente o que estava acontecendo, porque meu avô não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Né? Então, meu pai foi abrindo outras frentes de trabalho. Desfocou exatamente o que sabe fazer, que é comprar e vender. Né? Então, começou a olhar outros mercados e coisas que, às vezes, não tem nenhum skill de desenvolver. Né? Acho que o grande erro hoje dos empresários é desfocar. Exato. Né? E aí, com isso, infelizmente, aí aconteceu essa mudança, essa viravolta. Você estava na facul essa época? Você estava fazendo Putz, eu vou te falar uma coisa bem sincera para você. Você vai não acreditar, não sou informado. Cara, olha, vou te falar uma coisa. A gente estava conversando isso num outro episódio. A maioria dos empreendedores e empresários não é formado. Não tem problema. Não, é que nem eu falo. Eu parei no terceiro colegial e nem sei se passei ainda. Não tem problema. E dane-se, né, cara? Porque o que você tem que fazer, você tem que fazer. É que, na verdade, eu não tinha escolha. Eu tinha que trabalhar. Né? Então, essa gana do trabalho, do comércio, barriga no balcão, eu já tinha essa escola. Então, e aí com toda essa mudança, eu me lembro nitidamente, até hoje, não esqueço absolutamente nada. Um amigo meu, sobrou só 2 amigos, porque o resto todo mundo vaza. Eu também, quando eu quebrei, todo mundo saiu fora. Parece que você é contaminado. Eu não vou falar com o cara. Eu tinha uma cobertura com uma piscina, dava festa, R$6.000 de vinho, não sei o quê. Depois que eu parei, todo mundo sumiu. Não, sumiu. E aí, um grande amigo meu, Rogério, um grande amigo meu até hoje, Ficaram grande amigo. poucos. Para mim ficou 2. E aí, na verdade, ele passou em casa, fiz as minhas malas, porque era muito oficial de justiça, aquela bagunça toda. Nossa, cara, isso era novinho, Meu pai cara? surtou. 19 anos. Ficou aí surtado. E aí, na verdade, eu tinha já um carro no meu nome, já tinha algumas coisas no meu nome. Deixa eu ir embora antes que penhorem meu carro. Né? E aí, na verdade, eu fui embora e aluguei um apartamento, paguei 1 ano de aluguel adiantado. Que ninguém queria, né? E ninguém queria ser sofiador, não queria ser nada. Eu já passei por isso, bicho. Cara, é difícil, cara. É muito difícil. Então, e aí eu tive que me virar, né? Então, na verdade, aí com meus contatos que eu tinha, com as coisas que a gente tinha, eu comecei a ligar para algumas pessoas. Falei, putz, eu sou... E as pessoas também, como eu era líder na parte de vendas, na parte do CEAGESP, na parte de distribuição de fruta. Você trabalhou com isso também? Não, eu trabalhei com isso fortíssimo. Desde a época do seu avô? Desde a época do meu avô. Só para você ter uma noção, eu com 17 anos de idade, eu vendia 20 carretas por dia de fruta. Você trabalhava lá no CEAGESP? Trabalhava no CEAGESP. A gente tinha um armazém muito gigante lá. Então, toda a distribuição do Pão de Açúcar, Paz Mendonça, do Brasil inteiro, abastecia o CEAS inteiro do Brasil inteiro. Então, tudo que você falava de fruta importada, dentro do supermercado, passava na nossa mão. Caramba. Né? Então, ele abriu a pera portuguesa, kiwi da Nova Zelândia, chegava navio da China, então eu trazia 2, 3 navios sozinho, né? Chegava um navio sozinho. E pá, não, bancando, né? E bancando sozinho. Então, na verdade, ele me acordava às 4 horas da manhã e se você falava alô, ele falava, tá dormindo, vagabundo? Então, era mais ou menos assim. Então, o espírito de trabalhar, acordar e fazer, graças a Deus, eu tive isso muito bem enraizado dentro de mim. E aí, acho que me deu essa força de olhar toda essa situação, né? E aí, após aí, o meu avô teve o falecimento dele. Então, foi um grande baque também para mim, gigantesco. Que você era muito ligado. Né? Muito ligado a ele e tudo. Mas aí me deu mais fonte me inspirou mais e levantar o nome da minha família, né? E continuar. E aí, na verdade, foi muito legal, porque eu sou muito bom comerciante, eu gosto de negociar. E aí fui trabalhar, que nem eu falo, eu tive 3 empregos. De manhã eu trabalhava no escritório de advocacia, que só fazia falência em concordata. Um amigo meu me chamou. Puta, Secali, vem pra cá, que você é bom, não sei o quê. Tal. À tarde eu trabalhava numa empresa de despacho aduaneiro, que fazia a liberação de carga. Já sabia mais ou menos já sabia quanto. E no final de semana eu era corretor de imóveis. Eu falo assim, mas como assim corretor de imóveis? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas acontecer. Né? Então, assim, eu acho que o grande desafio do empreendedor, de um vendedor, é ser criativo. Sim. Né? Então, quando você fala de como assim você virou corretor de imóveis, a minha casa estava penhorada, é uma casa na Avenida Europa, bem localizada, só que na verdade não dava para vender, porque tinha lá não tinha ordem judicial, penhora em banco, etc, etc. Botei uma placa escrito vende-se, coloquei um guardinha na porta, que era o meu amigo,
Falei, você vai anotar papel e caneta das pessoas que vão entrar aqui se tiver interesse na compra da casa. E aí, na verdade, eu tive essa sacada porque a casa não podia ser vendida. Né? Então, quando a gente... Essa não, mas outras sim, né? E aí, na verdade, é uma forma de captar com pessoas com recursos interessadas em comprar a casa, mas aí depois eu falava que não tinha interesse porque a proposta não foi aceita pelos meus pais. Mentira. Né? Então, na verdade... A gente dá nome, pingo d'água. Né, e aí, na verdade, eu canalizava para as outras casas do final de semana e tal. Então, eu acho que eu fui muito bem nisso, foi ótimo. Muito bacana. E aí, na verdade, quando eu comecei a trabalhar nesse escritório de advocacia, foi uma coisa que eu aprendi muito, olhando as dificuldades empresariais do dia a dia das empresas, olhando as falhas que aconteceu dentro de casa mesmo. Esse amadurecimento foi muito importante. Tentei salvar alguns imóveis da minha família, não consegui salvar absolutamente nada. Foi tudo para massa falida. Foi tudo para massa falida. E aí, na verdade, não é nem para massa falida. Na verdade, é o seguinte, meu avô, ele tem uma característica assim, maravilhosa que eu nunca mais vou esquecer. A gente tinha condições financeiras, só com dívida. Ele falou para o meu pai, você vai pagar todo mundo. A única coisa que a gente tem nessa vida é o nome. Né? Então, foi aquele empresário que ele não poupou na física, né? Porque geralmente os empresários deixam quebrar física, Exato. quebrar fornecedores, etc, etc, e ficar bem na física. Então, essa postura gerou aí a quitação aí praticamente quase 95% dos débitos na época. Legal. Né? Então, isso que transformou a gente em hoje o que a gente com a cabeça erguida. Manteve o seu nome, né? Então, e aí foi muito legal que eu comecei a trabalhar nesse escritório de advocacia. Eu falei, mas eu falava para esse meu amigo, eu falei, pô, trabalhar para quebrado, meu. O cara já chega aqui, já tá arrebentado, já tá devendo eu faço isso. banco. O cara tá devendo 1 bi, eu faço dever 200 milhões. Não, tá devendo. Eu falei, putz, tal. E aí, na verdade, foi uma situação muito interessante, que é uma coisa que eu aprendi com meu avô, é o seguinte, atenda todo mundo. Porque as pessoas hoje em dia, quando você vê, às vezes, uma pessoa que às vezes não tem condições financeiras ou tem condições financeiras, o cara tem condições financeiras, eu vou atender ele. Às vezes a pessoa que não tem condições financeiras, ele pode trazer sempre uma ideia muito boa para você. E ele pode se reerguer, você tá o cara que ajudou ele naquela época, naquele Exatamente. momento. E foi uma coisa que eu nunca mais me esqueço, foi dia 20 de dezembro, São Paulo já estava um cemitério, e aí o dono do escritório, esse meu amigo, falou assim, tem um cliente meu, tal, atende ele para mim, não sei o quê. E eu comecei a bater papo, o seu Oswaldo, gente boníssima, já falecido. E aí ele estava falando a história da indústria dele. E aí quando ele começou a falar da indústria dele, que ele foi desapropriado, etc, etc, que é onde quebrou, de fato, a indústria dele, eu falei, mas eu tenho um processo para receber do Estado de 100 milhões de reais. Eu falei, nossa, que é isso? Como assim um processo judicial contra o Estado? Me conta. Ele começou a me explicar o processo dele, porque ele estava bem localizado, num ponto muito bem localizado. O Estado de São Paulo foi lá desapropriar a fábrica dele. A gente entrevistou aqui uma advogada que faz isso. E aí, na verdade, quando desapropriou, na verdade, vamos supor, a fazenda, o terreno vale 10 milhões, só que o Estado avaliou 10 milhões, só que vale 100. Vale 100. Então, aí você tem que entrar com um processo judicial de cobrança do valor indevido pago pelo Estado. Sim. Então, isso gera um processo judicial, começo, meio e fim. Né? E aí eu comecei a escutar ele falar, tal. Achei super interessante, entrei na sala desse meu amigo, ele falou, putz, isso é um precatório. Eu falei, meu, o que é isso? O que é essa palavra precatório? Não, aí ele me explicou. Né? Então, as pessoas não têm noção do que é esse mundo. Né? E aí eu comecei a estudar, a ler, o que é esse mercado de endividamento contra o Estado, União e município. Né? O que de fato é um precatório. Então, existem duas faces, né? O precatório de desapropriação e o precatório alimentar. Alimentar são de alimentício, então, quer dizer, são pensões alimentícias contra o Estado. Então, na verdade, a maioria dos precatórios alimentares são de pessoas físicas, que são funcionários do Estado, que entram com reclamação trabalhista. Por exemplo, o PM, Polícia Militar, ela tem muitas horas que, às vezes, o PM trabalha a mais e não é remunerado. Então, isso gera uma ação coletiva como fosse um processo trabalhista, entrando, pedindo uma remuneração com o Estado. Isso gera um processo. E aí esse processo é seguido. Só que chega na hora do pagamento, que são as ordens cronológicas de pagamento, o Estado não paga. Certo. Naquela época, o Estado tinha um default de 20 bilhões de reais de não pagamento de precatórios, tanto desapropriação e tanto precatórios alimentares do próprio Estado. Estado de São Paulo. Né? Estado de São Paulo.
E aí eu comecei a focar nisso e tal. Aí tinha uma emenda constitucional que falava que você poderia comprar precatório e dar como forma de pagamento pela entidade devedora, que no caso é o ICMS. Ah, sim. E aí eu comecei a ter as reuniões com as empresas e via... Casal. Exatamente. Aí eu comecei a reparar que as empresas, na verdade, é o seguinte, ela faltava capital de giro, porque ela estava devendo imposto, estava devendo para banco. Então, eu falei, putz, eu acho que você tem que dever imposto saudavelmente. E com isso, com essa inteligência jurídica, você começa a fazer caixa. E você fazendo caixa, você vai pagando os bancos em dia, vai colocando a sua companhia em ordem, você vai modelando o seu produto. Você vai abaixando, às vezes, o preço para ser mais competitivo, né, do mercado. Cara, foi minha grande virada. Que legal. Quando eu peguei um cliente, eu visitei, eu tenho guardado até hoje, eu tenho 1000 clientes que eu visitei. Minhas agendas são guardadíssimas. Porque imagina legal, um cara né? de 21 anos de idade falando de um processo judicial contra tal, não, compra isso que a gente vai brigar contra o Estado. É muito difícil, né? É muito difícil. As pessoas desafio, né? começaram a me chamar com 23 anos de idade de sonhador. Falaram, esse cara tá louco da cabeça, né? E aí, na verdade, eu ganhava R$ 1.500 de salário e pegava... o resto em comissão. E eu falava assim, eu quero comissão. Meu negócio é comissão. Se eu colocar qualquer cliente para dentro, tanto na parte jurídica, tanto na parte de despacho aduaneiro, eu quero 30% de comissão. Eu não quero salário, né? Porque eu também sabia exatamente o potencial que o meu potencial que eu tinha para claro. buscar. Sim. Né? Cara, rapidamente eu comecei a fazer essas operações. Cara, aí eu abri uma empresa, que é a STA. A STA é uma empresa... fui líder de mercado, eu operei de compra e venda quase 2 bilhões de reais. De precatório. De precatório. Fui o maior comprador. Você chegou a começar a comprar e revender ou você fazia a intermediação? Não, eu comprava e revendia. Aí eu fiz E aí as empresas me antecipavam o dinheiro, eu comprava o precatório direto do servidor público, fazia todo o levantamento como fosse uma compra de um imóvel, fazia todo o due diligence, fazia a habilitação do processo, vendia para as empresas. O alimentício é mais fácil de sair? Muito, porque na verdade naquela época o alimentar... né? Isso, o precatório alimentar como a base é polícia militar, e aí eu comecei a ir nos processos do Estado contra a polícia militar contra o Estado de São Paulo. E aí, na verdade, eu comecei a bater nas portas dos coronéis, peguei... Claro, e os caras não querem arrumar confusão com a polícia, né? Não, a questão não é isso. Na verdade, eu cheguei pro coronel e falei assim, o senhor tem precatório alimentar? Flush, tem um de pilhas aqui, de processo contra o Estado. Eu falei, eu quero comprar. Né? E aí, cara, foi uma coisa muito legal que eu comecei a comprar esses processos, claro, com deságio. Sim. Né? E aí, na verdade, eu comecei a resolver também o problema de muitas famílias. Legal isso. Cara, e assim, foi uma coisa incrível. Porque, na verdade, assim, tinham famílias que eu comprei precatório na época que já era de segunda geração, que o Estado nunca pagava. Então, na verdade, eu acho que com esse meu... tenho certeza, esse meu trabalho que eu fiz durante quase 10 anos... 10 anos fazendo isso. 10 anos, focadíssimo nisso. Cara, eu gerei muita oportunidade. Destravou, né? Destravou. A família tá ali esperando aquilo para comprar uma casa. Para comprar uma casa, e era muito legal. Você recebe cartas, você recebe isso, recebe obrigado, não sei o quê. Isso você fez... Daí você já foi carreira solo ou você estava no escritório de advocacia Não, ainda? aí o que eu fiz? Eu saí com essa ideia do escritório de advocacia, comecei a ganhar comissão, montei meu escritório de 30 metros quadrados, eu trabalhava sem camiseta porque não tinha ar-condicionado. E na dificuldade também, que nem eu falava, tem um telefone pai de santo, só recebe. Né? Então, aquele perrengue todo. É que nem eu falava, meu carro, os R$10 de combustível tinha que durar semana. Né? E naquela época eu tinha um Gol preto. Eu descia muitas vezes na banguela para economizar a gasolina. Mas, cara, tal. Eu acho que esse espírito, se a gente manter ele ao longo da vida, de segurar, guardar, de não esbanjar, é importante, né? Cara, você marca, né? Então, mas na verdade é o seguinte, dependendo exatamente do que você quer para tua vida. Eu acho que assim, eu tenho certeza que dinheiro é energia. Se você fizer algo que vai beneficiar o maior número possível de pessoas, e de fato, o meu trabalho que eu fiz durante esses 10 anos, eu acho que eu ajudei muitas pessoas. Né? Então, quer dizer, hoje você pode ver o mercado hoje de precatório é um mercado superaquecido. Sim. Todos os bancos têm fundo de precatório. Naquela época, eu tô falando para você de coisa de 20 anos atrás. Naquela época era um palavrão, ninguém sabia disso. O endividamento do Estado. A União não, porque a União tem que pagar em dia.
né? E aí eu sou o professor nisso de explicar. Mas, assim, foi um trabalho muito gratificante para mim. Né? E aí eu comecei a perceber que através das ideias positivas, né, onde você também ajuda a destravar e quebrar paradigmas desse sentido, você começa a ter uma prosperidade um pouco mais rápida. Sim, né? sim. Quando você pensa muito no eu, no ego, eu quero fazer porque eu quero ganhar, porque eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, eu quero mostrar para os outros, esquece, Aí o dinheiro não vai vir. Não vai vir. Porque Ele vem e gasta ele rápido. vem meio torto também, né? Ele vem meio pesado. Veio pesado. Então, na verdade, eu acho que nesse processo de 10 anos fazendo esse trabalho, claro que nem eu falo, a espiritualidade ela tem que estar junto. De qualquer forma, qualquer sentido que você tem da espiritualidade, desde católico, bandista, espiritualizado, qualquer uma, que você se identifique, eu acho que isso tem que andar junto. Porque se você não... Eu com 46 anos, eu acredito que eu não chegaria aqui se eu não tivesse essa espiritualidade muito aguçada. Porque acho que dá um equilíbrio muito forte, tanto emocional, espiritual, porque a gente é canalizador de energia. Né? Sabe que a maioria das pessoas que a gente fala, Fernando, é assim, cara. A maioria, né? Não para generalizar, mas a maioria das pessoas que passaram por problemas e saíram bem do outro lado, elas têm um apego na fé, cara. Na fé, seja, é o que você falou, católico. Porque, na verdade, o que é a fé, na verdade? Na verdade, a fé é você acreditar em algo. Porque maior, né? Maior, e a força do universo, ela existe. Então, se você tem esse desejo e joga para o universo, só que, na verdade, é que nem eu falo para os meus colaboradores, para os meus funcionários, e aí eu já tive uma empresa já de 1.600 funcionários, já vendi, já tive uma empresa de 200 funcionários no mercado de beleza, também já vendi a companhia. E aí, na verdade, o que eu falo para o meu pessoal, faça dívida. Como é que você quer crescer se você não tem dívida? Porque só com a dívida você cresce. Então as pessoas falam, eu vou guardar. Eu vou juntar para não ter. Não sei o quê. Você não vai ter porque o pensamento de escassez, não, né? não é nem... Na verdade, não é nem pensamento de escassez. Na verdade, eu acho o seguinte, eu acho que sempre vai ter, mas eu mereço, vou lá comprar uma roupinha. Mas eu mereço, vou fazer mais uma viagemzinha. E aí você vai. Se você tem um compromisso, de fato, não vou fazer essa dica porque eu tenho medo. Acabou. Você já fechou com a sua conexão. Você já blindou. Você quer dizer, que fé é essa? Né? Cadê a força do universo? Cadê? Quer dizer, na verdade, o que eu falo para os meus colaboradores até hoje. Como é que você quer que a prosperidade entre na sua vida que você também não está confiando nela? Então, por isso que eu falo que dinheiro é energia, é circular. Né? Então, é muito engraçado que quando eu tinha um golzinho, eu nunca, juro por Deus, eu não achava... Porque como eu vivi na minha família com coisas maravilhosas, eu tive essa visão, na verdade, eu nunca me senti dirigindo um Gol. Eu me sentia dirigindo uma Porsche. Eu me sentia na prosperidade, aquilo era momentâneo, ele é passageiro. Então, quer dizer, a força mental ela tem que ser contínua. Porque, eu falo, eu sei que o dia a dia não é fácil. Pagamento de conta atrasada, cobrança de banco. Que nem eu falo, eu vivi 4, 5 anos no perrengue. Eu nunca mais me esqueço, que um dia que eu cheguei em casa, eu tinha uma empregada que ia 2 vezes por semana, e aí ela deixava lá meu bife, eu fritava meu bife, papapá. E ainda ela dormiu porque estava um temporal em São Paulo. Cheguei para ela e falei assim, puta, tem suco? Ela falou, seu Fernando, só tem água toneral, da torneira. Né? Então, assim, são coisas que, na verdade, vão te fortalecendo. Só que eu acho que a grande legal de tudo isso, porque quando eu falo com um colaborador, eu sei exatamente o que ele está passando. Claro. Né? Então, quer dizer, eu acho que essa grande virada é você saber, sem tira o ego fora, e você saber exatamente o que passa verdadeira na cabeça das pessoas. Porque, às vezes, as pessoas também não tiveram grandes exemplos dentro de casa. Não tiveram o que é. Né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Né? Então, e aí foi uma trajetória super bonita. Aí você tava lá, você fez os negócios de precatório durante 10 Fiz anos, negócio de precatórios, aí na verdade eu comecei a canalizar meus investimentos para o mercado de beleza. Tá. Então eu fiz uma grande empresa no mercado de beleza. Você montou uma empresa do zero? Do zero, tudo do zero. Né? Ninguém acredita em você. Né? Então acha que você é bem louco mesmo. Né? Então, e é o que eu falo, a vida do empreendedor ele é solitária. É solitária mesmo. Porque, no final das contas, o BO vai estar contigo. Né? Você pode ter sua mulher, sua namorada, tal, mas
Cara, eu tô do seu lado. Putz, vou te falar uma coisa. Sobra só você. Porque se você errar, puta, você é um competente. Agora, se você acertar, você é maravilhoso. Os nossos acertos e os seus não é erros. Verdade? É nossos acertos e seus erros. Seus erros acertos. Então, não é verdade. É que não falo. Não tem jeito, né? E aí eu comecei a ganhar dinheiro como tal. E aí eu comecei a focar. Puta, fiquei no mercado do ramo de consignado. Foi um mercado muito bom. Foi legal. Eu aprendi. Peguei desde o começo, né? E aí depois canalizei meu dinheiro para o mercado de beleza, que eu achei um mercado muito bom, na parte de salões de beleza, que é um mercado interessante. Foi boa a experiência, mas não recomendo mais esse mercado. Porque está muita gente? Cara, muita gente. Eu vejo barbearia em toda esquina. Então, lidar com pessoas não é brincadeira, né? Então, é um mercado hoje mudou muito. Na minha época, você tendo um salão de beleza, uma rede de salão de beleza, as pessoas iam. Hoje, os cabeleireiros vão na casa de um, casa de outro. Quer dizer, hoje existe aí desde a pandemia aí, com os fechamentos de salões de beleza, aí mudou exatamente a característica desse mercado, né? Mas eu tinha já vendido essa companhia já há 10 anos atrás. Eu entrei rápido e saí rápido. E aí eu comecei a focar no mercado imobiliário. Eu sempre gostei do mercado imobiliário. Eu nunca gostei do mercado financeiro. Eu acho que o mercado financeiro, na minha opinião, ele é um canibal grande, né? As pessoas que investem no mercado financeiro não têm um conhecimento real. Não tem conhecimento real de absolutamente nada, né? Você pega hoje, por exemplo, os bancos antigamente, você pega hoje as corretoras hoje que estão em bastante evidências. Não existe milagre, não existe almoço grátis, né? Comprou uma ação e aí ele vira para o cliente e fala assim, mas é a oscilação do mercado. Mas ele já pegou a taxinha dele, né? O corretor já pegou a taxa dele, o mercado caiu, é volátil, ele não tem controle de uma situação. Eu não gosto. Tem gente que gosta, milita bem, respeito, mas eu não gosto. E aí eu comecei, com um bom libanês, eu gosto do tijolo, eu gosto de ver. Eu sou mais assim também. Escritura. Gosto de terreno. Terreno. E aí, isso você terreno, pode... lote, terreno. Terreno, Ninguém vai tomar em mim, Ninguém vai tomar, é ali. O mercado pode ir e voltar, mas ele tá acontecendo. E aí, na verdade, quando eu comecei a reparar nisso, eu comecei a ter sucesso no mercado imobiliário. Porque eu também tenho um histórico do meu avô do mercado imobiliário, né? Só para você ter uma noção, o histórico do meu avô é tão legal do mercado imobiliário, a Riviera de São Lourenço, só é a Riviera de São Lourenço por causa deles. Então, na verdade, ele fez mais de 100 prédios lá. Na verdade, 100 apartamentos ele tinha lá. Caramba. A Riviera de São Lourenço, quando eu ia para a Riviera de São Lourenço, era 2 prédios. Quando eu fiquei desempregado numa época, eu vendi imóvel lá. Quer dizer, eu fui corretor, mas não consegui vender nenhum. Mas... Porque eu não consegui, né? Mas eu fui. E aí, na verdade, então assim, eu tive, graças a Deus, grandes exemplos de empreendedorismo. Meu pai também, independente, hoje com 46 anos de idade, hoje... Você mais maduro, mais espiritualizado, é vivo. Vocês têm um bom relacionamento? Tem um bom relacionamento. E aí, na verdade, nada como a maturidade. Nada como você olhar globalmente falando. E olhar seus pais como seres humanos também. Às vezes a gente joga seu pai como... a gente joga meu pai não erra. Também joga toda a culpa no o cara errou, ele é ruim. Então, na verdade, só que isso é com você só amadurecendo para enxergar isso, né? E aí, na verdade, quando você começa a madurar, putz, ele não errou tão. Ele quis ser o melhor. Sim. Né? Então a gente não pode julgar. Toda ação tem uma intenção positiva. E aí, na verdade, também se acertasse também... Tava boneco, né? Então, é verdade. E aí, então, hoje, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento, respeito ele muito. Então, e aí eu comecei a empreender no mercado imobiliário. E aí foi onde também surfei muito, comecei a aplicar meu dinheiro numa construtora incorporadora para aprender. Foi muito legal. Então, como é que você compra o terreno, quanto que custa o valor da obra, tal, todos os passos da incorporação, tal. Foi 2 anos de aprendizado, muito positivo. E aí eu comecei, depois, fiz um casamento com uma consultora incorporadora que sabe muito bem, desenvolve muito bem na região de Osasco, né? E aonde eu comecei a fazer muito Minha Casa Minha Vida. Eu entrei nesse mercado, só para você ter uma noção, em 2011 para 2012. 2014 foi a crise do mercado imobiliário, a mais pesada que teve. E aí, na verdade, era tão engraçado que quando o mercado imobiliário de alto padrão e médio padrão estava default, eu falava para meus amigos, nossa, mas eu estou vendendo muito, eu estou lançando 300 unidades, tá voando.
Porque o mercado é um mercado, na verdade, que eu gosto do mercado popular. Eu gosto, quando eu falo popular, é um mercado que também eu mudei essa visão. Por isso que eu vendi quase 6.500 unidades. Caramba. Né? Então, a gente chegou a ser uma das 100 maiores consultores e incorporadores aí do Brasil, né? Sem nenhum endividamento, com controle de caixa real. Então, desde a compra do terreno, exposição de caixa, vendendo. Comecei a fazer, depois, um grupo de investidores de amigos meus, pé no chão. Começamos a criar rentabilidade para os investidores. Então, começou a criar solidez para isso. Então, você criando esse espaço para os seus investidores é importante. Você fazia aquele custo também que o pessoal faz, né? A gente fazia faz um custo, fazia um pool. Então, na verdade, comprava comprava o terreno. Então, mas aí eu fazia já na fase final. Então, eu comprava mesmo o terreno, eu desenvolvia o projeto, fazia toda a aprovação na prefeitura. No stand de venda, aí eu vendia para o meu investidor. Um pouquinho mais caro. Um pedaço da obra ali. Mais caro. Sim. Não no começo do terreno, porque o meu lucro estava lá atrás. Claro. Né? Então, porque o financiamento de obra, na verdade, ou era a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, dependendo do que você vai fazer. Né? Então, a gente comecei a ter bastante sucesso nisso. E aí foi uma grande virada também, foi uma bola preta na caçapa. Gostei muito. E aí, na verdade, eu morava no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo. E aí eu gosto de andar, às vezes, a pé, eu gosto de olhar o mercado imobiliário, porque eu acho que o mercado imobiliário ele transforma a vida das pessoas. Né? E aí o mercado imobiliário, eu acho que quando você faz algo de mudança, é benéfico para todo mundo. E aí, na verdade, quando eu comecei a andar no bairro da Vila Nova Conceição, eu vi um bairro totalmente obsoleto, parado no tempo. É um bairro extremamente caro, um dos metros quadrados mais caros da América Latina. Acho que, né? Na época... Acho que no Brasil só perde para Vieira Solto ali, né? A Vieira Solto, porque também é um é um miolinho que também não tem mais para onde ir. A Vila Nova também hoje já chegou nesse ponto. Né? Então, e aí há 9 anos atrás eu falei, putz, eu vou empreender aqui no bairro. Né? E aí não foi fácil empreender porque onde eu escolhi era uma esquina muito privilegiada. Então aí eu falei, putz, essa esquina é maravilhosa, tudo velho, caindo aos pedaços e tal. Tem 10 herdeiros, eles não se falam. Eu falei, puta, legal. Levantei a matrícula. Montei a matrícula, comecei fazendo o quadro da lousa que eu gosto de fazer. Os proprietários, os donos. E aí comecei a ligar. Não tem interesse de vender. Ligava para o outro. Não tem interesse de vender. Eu não quero ver isso nunca mais na vida. Eu quero que meu irmão se exploda. Eu falei, nossa senhora. E aí, eu tentei todas as alternativas. Na última alternativa, que eu liguei para um último herdeiro, ele me atendeu, era um advogado. Não, a minha mãe que é herdeira, tal, mas eu sou filho dela, tal. Você tem interesse de fato de comprar? Eu falei, tenho interesse de fato de comprar. Puta, vamos marcar um café? Vamos. Ele sentou, explicou toda a história da família, que nasceu lá nesse imóvel, nasceu no predinho, e lá embaixo, eles são italianos, então lá embaixo tinha a padaria, e todos os filhos moravam lá, 5 filhos, etc, tal. E aí eu falei, bom, tá bom, são 10 herdeiros. Quem é que fala com quem e quem se dá bem com quem? Ele falou, esse primo se dá bem com outro primo. Aí eu comecei a desenhar a estratégia. A estratégia e tal. E aí foi um aprendizado muito bom. Um deles, eu dou exemplo, que era o líder, né? Que eu falo que era o líder que na verdade ele era o mais velho da família. Então, mesmo assim, com essas desavenças, respeitavam ele. E aí, na verdade, olha como que as coisas são muito legais na vida. E aí eu marcava com ele, chegava, você está 10 minutos atrasado, não vou te atender. E ia embora. 10 vezes isso. Agora não dá, não estou a fim de conversar. E aí, na 11ª vez, eu falei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor, o que o senhor fazia antes disso? Só me faz essa pergunta. Eu era feirante do mercado municipal. Eu falei, putz. Falei, você é feirante do mercado municipal? Tal. Então, eu sou filho, neto do senhor Shafiq Secali. Conheci. Falei, conhecia sua avó, comprava as frutas com o seu avô, tal. Falei, o senhor tem um minutinho para falar comigo? Já criou a conexão. Já criou a conexão, né? Então, e aí, é que nem eu falo, eu acho que a grande riqueza, às vezes, não é nem financeiramente, é, na verdade, o que você planta durante a vida.
Eu acho a riqueza, acho não. Eu tenho certeza que a verdadeira riqueza, né? Às vezes tem muita gente rica, às vezes são opacas por dentro, tristes por dentro, né? Eu acho que a verdadeira riqueza, onde você tem história para contar e você abre as suas portas, né? Então eu olhei para cima, tinha certeza que o meu avô estava do meu lado e aí desencadeou super rápido, né? Foi até bonito porque eu consegui reunir toda a família numa sala de reunião. Eles se abraçaram depois, comecei a chorar, foi super legal. E aí eu falei, bom, consegui comprar esse predinho, né? E aí eu comecei a olhar aquela esquina diferente. Falei, putz, eu quero construir um diferencial para o bairro. Eu quero entender o bairro, a necessidade do bairro, o que o bairro precisa, né? E aí eu comecei a mergulhar muito no bairro, né? Aí você fala assim, Cecali, mas você fez pesquisa de mercado no bairro? Não fiz. É o cheiro, é você andar, você perceber. É mercado imobiliário, é isso. Né? É você parar, chegar lá às 6 da manhã e ver como é que é o andamento do bairro. Qual é a circulação? Então as pessoas de alto padrão, elas descem, vão para o Parque Ibirapuera, elas vão correr com o personal trainer. Ela então bate 9 horas, já é Afonso Braz, já é o público trabalhador. Bate 11h30, é outro público. Então, quer dizer, eu acho que a Vila Nova Conceição, especificamente, é um bairro que ele fala com todos os públicos. É muito louco eu falar isso, mas ele fala com todos os públicos. Desde o público A ao público C. Porque existe um público trabalhador no bairro, sim, absurdamente, né? E aí eu falei, puta, que interessante tudo isso. E aí eu comecei a catalogar o bairro. O que o bairro precisa? O que falta? Falta tudo no bairro. Falei, putz, então esse é o caminho. Então, e aí eu comecei a minha trajetória de performar uma primeira esquina, que demorei quase 3 anos e meio. Você fez o quê? Ela fez o... Eu fiz um coworking, né? Comecei a fazer um teste, comecei a arrumar todas as calçadas no bairro, trazer as necessidades do bairro, desde uma padaria, sorveteria, coisas úteis para o bairro. E aí o meu cheiro começou a ser positivo. Falei, putz, é isso mesmo que o bairro precisa. E aí eu dei o meu segundo passo, que é um passo muito importante, que aí eu comecei a performar outra esquina. E, na verdade, não porque eu quis comprar outra esquina, né? Na verdade, eu comecei a ter as famílias que eu comecei a comprar, as outras famílias que foram sabendo. Eu falei, nossa, vendeu o predinho da esquina, para quem? Mas quem conseguiu fazer isso, né? Então, as outras famílias começaram a entrar em contato comigo, né? E aí aquilo, eu falei, opa, tem uma oportunidade. Então, só para você ter uma noção, eu estou há 9 anos fazendo esse trabalho. Então, persistivamente. Tem amigos meus que falam assim para mim, investidores que estão comigo também, falam, vamos vender tudo, porque às vezes o proprietário, o imóvel do meio não quer vender, ele senta em cima, você tem que esperar, fazer a estratégia certa, né? Eu fiz vários tipos de estratégia que você puder imaginar, né? Eu acho que a criatividade do bom empreendedor, ela tem que ser muito criativa, mas muito. Então, eu acho que, e é que nem eu falo para os meus investidores e para mim mesmo, eu falo, olha, eu vou ser muito sincero para vocês, eu acho que a gente só conseguiu comprar essas 2 esquinas, não é pelo dinheiro. Foi o fato de você pegar nas pessoas, porque é isso que eu falo. Mas isso também funciona para a empresa. Tem empresário que não quer. Eu não quero vender minha empresa para um fundo, eu quero vender para alguém que tenha conexão com o meu propósito. Exatamente. Não essa compra, mas o respeito. Porque aqueles imóveis, eu acho que alguns imóveis que eu já comprei, inclusive já no Itaim, Jardins, etc. Se você quer ver que é um imóvel de família, tenha o tato. Tenta o tato de escutar, tenta o tato de você ver que existe um apego emocional daquilo tudo. Não chegando. Conhecer a história. Conhecer a história. Eu tenho dinheiro, mas vou pagar. Chegou com arrogância e ego, acabou. Já era. Então, acho que a humildade, quando eu falo, as pessoas acham que ser humilde é você não ter as coisas. Humilde é você ser educado. Humilde é você falar direito. Humilde é você respeitar a hierarquia. Né? Isso para mim é ser uma pessoa humilde. Sim. Não é você não ter nada. O cara tem dinheiro, mas é humilde, ele anda com gol. Ele é burro. Ele é burro, porque na verdade a humildade não está por aí, é pelos atos, né? Então, eu acho que a grande virada hoje, a gente tem hoje o maior complexo da América Latina. Então, conta um pouco desse empreendimento de vocês aí. É super interessante. Na verdade, a ideia que eu tive do Decone Sports and Health foi no meio da pandemia. E aí, na verdade, e aí quando eu vi as necessidades básicas, né? Eu vi que as pessoas começaram, todo mundo ficou trancado em casa. Eu fui, acho que, a única pessoa que eu ia na empresa todo dia.
né, sozinho. Né? Eu com mais um, que é meu braço direito, está há 17 anos comigo, o Thiago Dias. Um olhava para o outro e falei, eu não vou ficar em casa. Eu não sou um homem de ficar em casa, não tenho condições de ficar em casa. Né? Eu preciso olhar, eu preciso sentir e tal. E eu estava com aquele terreno pago. O que eu vou fazer? Porque o nosso grupo ia fazer um outro tipo de negócio lá, trazer mais lojas para o bairro de roupa. E aí, na verdade, o mercado de roupa, de shopping, todo mundo começou. Eu falei, puta, não é isso. A gente já estava começando a investir. E aí, eu tive a ideia, falei, bati na mesa que nem eu faço. Caralho, é isso! Porra, por que eu não tava? Aí eu acho que a intenção... eu acho que todos nós temos que... que nem eu falo, a gente tem que estar muito... vai para a sua intuição. Né? Eu vou 90%. Eu vou 90% pela intuição. Eu acho que planilha é muito bonitinho, PowerPoint, tal, mas acho você tem essa intuição. E aí, na verdade, eu falei, puta, claro, eu vou fazer uma coisa de esporte, saúde, bem-estar, as pessoas vão querer isso, é vida, tal. Liguei para 2 investidores que estavam comigo. Não, você é louco, não sei o quê, não aceito, estamos em obra já com as lojas. Eu falei, mas até abrir, até o mercado de roupa voltar, ainda mais com o e-commerce e tal, crescendo, putz, a gente vai perder 2, 3 anos. Né? Um deles falou, eu tô junto contigo. Esse outro investidor falou, não. Eu falei, então tá bom, então eu compro a sua parte, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu acho que é uma das grandes características que o empreendedor tem que ter, ele mudar de posição rápido, senão o prejuízo vai ser maior. Então, na verdade, eu acho que muitas pessoas no meu lugar, naquela posição, com um terreno privilegiado, falam, puta, eu vou fazer um prédio de corporação. Né? Ou eu vou simplesmente esperar o mercado voltar. E aí, nisso, você acaba levando o seu prejuízo a muito mais, que às vezes você vai querer mudar lá na frente. E aí foi uma coisa brilhante. E aí, na verdade, é que nem eu falo, a gente tem que fazer as coisas como fosse para nós. Eu falei, o que eu gosto? Eu sou um cara que gosta do mercado fitness, eu gosto de me cuidar, sempre gostei de me cuidar. E o que falta hoje no mercado? Aí eu comecei a reparar que as academias tradicionais, eu acho que elas serviram de grandes modelos para grandes mudanças que eu acho que o Decorn veio trazer para o mercado. Uhum. Em que sentido? Entregar realmente o que uma academia deveria entregar. Porque quando você para pensar, imagina isso. Quando você vai numa academia e fala assim, me inscrevi na academia, agora eu vou voltar com o verão, tô com tudo, tal. O que você remete à pessoa na academia? Que ela vai te cuidar, que ela vai passar os exercícios certos, que você vai emagrecer, se você vai ter saúde, etc, etc. E, de fato, na realidade, ela não te entrega nada disso. Você vai pagar um boleto lá no final do mês. Te entrega os equipamentos ali. Só. Malemar um professor. Então concorda que a pessoa na academia que vai te trazer, nem professor, você é obrigado a contratar um personal trainer para te assistir. Né? Eu falei, puta, é isso. Eu vou fazer uma coisa totalmente fora da caixa. Eu gosto de fazer coisas que... Você é louco, o mercado existe há 15, 20, 30 anos, você vai querer mudar agora? Vou. Eu quero mudar. Né? Então, na verdade, acho que quando você chega numa academia, na verdade, você tem que passar por uma triagem. Então, por exemplo, hoje o Decorn, o que é o Decorn Sports and Health? Né? Quando você faz um empreendimento pensando em 2 coisas, o que vai entender essa sua ideia, o que vai atender o bairro. Porque não adianta você também fazer um empreendimento que também não vai atender o bairro que você está localizado. Cada bairro tem a sua característica, tem um comportamento. Então, qual é o comportamento da Vila Nova Construção? O que falta? Puta, falta padaria, falta mais um restaurante japonês. Eu falei, pera lá. E tem tudo a ver com o nosso lifestyle, que é saúde, entretenimento, etc, etc. Eu falei, bom, então tá bom. Então, foi muito bem pensado o Decorn Sports and Health. Ele foi muito bem pensado. Né? Eu fiquei pensando muito durante meses e já mandando fazer a demolição. Nem sabia que ia ser o projeto. Eu falei, demole isso aí, já manda para o universo, que o universo vai começar a mandar mais intuição para mim e as coisas vão acontecendo. Eu sempre fui assim. E aí, nunca tive medo. E aí, eu comecei a falar, legal, então ele vai ter que ser um empreendimento gastronômico,
onde atende o nosso empreendimento. Bom, como é que vai ser o perfil da academia? Meu cliente ele tem que chegar, hoje ele passa por uma triagem primeiro, por um fisioterapeuta, que é tudo o pessoal que faz o Hospital das Clínicas, grandes hospitais, então eles ficam dentro do Decone. Então você passa por uma triagem muito bacana, muito importante. Até esconder aqui a barriguinha. Né? Você passa por uma triagem. Para essa triagem, aí depois o meu cliente ele faz a biopedância. E aí, com a biopedância, com essas informações, é montado um treino exatamente específico para você. Ah, mas peraí, falta uma coleta de exame de sangue. A gente tem um laboratório que faz a sua coleta de exame de sangue. Né? Então, com essas informações, o seu treino é montado. E aí, todo mês você faz a biopedância e todo mês você passa para o médico do esporte também. Porque, na verdade, o seu treino, o nosso corpo é tão inteligente que você só vai conseguir ter saúde, emagrecer e chegar nos seus objetivos se você criar choque metabólico. Se você comer todo dia frango e peixe, ou frango e carne, salada, todo dia à noite, vai chegar um tempo, 2, 3 meses, você não vai mais emagrecer. Isso não tem como você emagrecer, porque o corpo também acostuma com isso. Então, se você almoça muito, eu estou almoçando, mas em compensação, à noite eu estou comendo nada. Não é nada. O teu corpo ele vai guardar energia, vai criar gordura, porque ele sabe que à noite ele vai precisar desse combustível para aguentar o tranco até o dia seguinte, até seu almoço. Então, com essas informações, o seu treino é muito mais específico. Eu não preciso que o meu treinador mate o meu cliente e fazer lá perder 500 calorias. E com as informações da fisioterapia, o treino é muito melhor. Então, o que você faz? Porque muita gente treina, mas ele joga beach tênis, ele joga tênis, ele pratica vôlei, ele pratica bike, ele é triatleta. Quer dizer, ele tem outros esportes que, na verdade, tem alguns problemas que, na verdade, tem que fazer o quê? O fortalecimento, a prevenção. Então, com essas informações unificadas numa plataforma única, a entrega é real para o cliente. Então, ele só paga a mensalidade. Então, por isso que eu falo... Ele paga uma mensalidade, um valor mensal e tem acesso a tudo isso. A tudo isso. Então, o treino dele é muito mais específico. E é muito legal porque hoje a gente está um ano de operação. Você sai da comoditização da academia low cost, você vai para o outro extremo, que é a personalização extrema do Exatamente. do health, e a gente né? não aceita nem personal externo. Né? Então, fui muito criticado isso no começo. Muito criticado. Né? Então, se você está seguro, hoje só o nosso DIN hoje tem 330 alunos, a gente cresce 30, 35 alunos mês, 40 alunos mês. Né? Então, a gente está avançando, aí nosso objetivo é chegar a 700 alunos, né? Com qualidade, que isso é uma coisa que eu, pessoalmente, fico em cima desse giro, a gente entender exatamente as nossas necessidades. Mas em um ano você está com 300 alunos já? Já. Legal, hein? E o ticket deve ser o ticket não é, olha, eu vou te razoável. falar, não é um ticket nem muito caro e também não é nem muito barato. Para Vila Nova Conceição tudo é barato. Lá, Não é. Porque lá é tudo caro. E eu vou te contar uma coisa, se você for colocar... Qual é? 35 mil reais o mês? Não. O que eu quis colocar para você é o seguinte... Quando você fala de uma Bodytech ou de outras empresas, tal, que são líderes... mas é outro conceito, né? É outro conceito. Mas você falar de preço, se você for colocar o que você gasta... O personal, vamos lá, nutricionista, nutrólogo, estacionamento, tal, você vai gastar aí uns 5 pau por mês. Para você saber isso. Então, a gente tem uma mensalidade que desde R$ 1.500 a R$ 1.770. Para entregar tudo isso... Não é tanto, porque eu gastava de personal uns 2 pau por mês. Exatamente. Se você gasta 2 pau por mês, mas o que ele te entrega? Aí ele ficava gritando no meu ouvido, vai. Só que ele não tem informação sua, ele não sabe se você tem... Não sabe. Não sabe, porque ele não é pago para isso, ele não tem o skill para isso. Né? O negócio dele é te dar treino, é o que ele sabe fazer. Eu tava fazendo personal, eu tava fazendo taekwondo, vou pegar a faixa preta, tava fazendo taekwondo, personal, e o personal, porque não tinha tempo, então o cara ia na minha casa, e o personal na academia. Eu tava com 2 personagens. Então. Fora a academia. Só que na verdade ele não sabe o que você come, como é que tá a não dieta, tem, tinha nutricionista, aí se você somar todos esses profissionais... Exatamente, se você somar tudo isso, fica caríssimo. Agora, se você unifica essa plataforma única... E um fala com o outro, né? Não. Porque no meu caso, não falavam, não se conversavam. É isso. Então eu tava moído do taekwondo, eu ia fazer academia, na musculação, ele não sabia. Não sabe. Então, na verdade, nosso serviço é totalmente integrado. Aí, quando você fala de health, o que você fala de health? Quando você fala de health, na verdade é o seguinte, hoje a gente tem a parte dermatológica, né? A gente hoje
tem os maiores equipamentos de dermatologia, porque você puder imaginar, desde fotona, ultraforma, porque na verdade, quando você faz uma dieta, existe a beleza estética, ela tem que acompanhar nesse lifestyle. Sim. Então, hoje, dentro do Decorner, a gente tem esse lado dermatológico, né? E aí também a gente, nessa entrega muito mais, a gente tem uma parceria muito legal com a Sisley, que é uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, né? Uma empresa super tradicional, né? Então, todos os nossos protocolos dermatológicos é acoplado junto com a Sisley, que é um produto maravilhoso, de altíssimo padrão, de entrega de produtos, né? E o que eu preservo muito é brand de marca, né? Então, quais são as marcas que vão estar ligadas com o Decorner? Uhum. O que tem, de fato, não chegar lá, porque todo mundo bate lá, eu quero fazer isso. Não é isso. Claro, você tem agora que preservar a tua marca, né? Preservar a marca e, na verdade, o que a gente pode promover de experiência, né? Para os nossos clientes. Então, a gente tem as nossas aulas de bike à noite, no rooftop, com fone de ouvido. A gente tem o treinamento funcional. Tem 2 quadras de beach tênis e tem as nossas quadras de pickleball. Que, na verdade, as pessoas falam, o que é pickleball? Pickleball é um esporte que nasceu em 1967 nos Estados Unidos. Pickleball. Né? É um esporte que nasceu em 1967 no interior de Los Angeles. Esse nome é pickleball porque o inventor desse esporte, ele tinha um cachorro que chamava Pickle. Então, ele corria atrás da bolinha, por isso que é pickleball. E aí, na verdade, ele começou a ter uma ascendência nos Estados Unidos de 8 anos para cá e, pós-pandemia, acelerou muito. Então, é uma mini quadra de tênis, com uma mini raquete, uma bolinha com furo. Então, a pessoa facilmente joga pickleball. E aí, a grande sacada desse esporte, que ele começou muito forte hoje nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos tem 5 milhões hoje de jogadores dos Estados Unidos. Eu acredito que em mais 5 anos, 8 anos, vai ter muito mais quadra de pickleball do que tênis. Caramba. Porque uma quadra de tênis você consegue Eu nunca tinha ouvido falar disso daí. 2 quadras de pickleball, né? E é um esporte totalmente democrático. Então, você, por exemplo, você pega uma pessoa de 5 anos até uma pessoa de 80. E o pickleball nos Estados Unidos começou, os primeiros clientes, vamos falar assim, geradores de informadores de opiniões, foi pessoas de 80 anos. Que legal, olha que interessante. Cara. Interessante isso daí. E aí, na verdade, começou de 80, 70, 60 e tal. E aí, na verdade, é um esporte totalmente maravilhoso de raciocínio. É uma quadra pequena, então você gasta caloria. Tem, claro, as suas regras. E aí eu fui buscar esse esporte nos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos. Tive a oportunidade de conhecer a maior federação dos Estados Unidos, que é a PPR. E aí mostrei o empreendimento, o que é o Decorner. Né? Então eu coloquei 3 quadras de pickleball em cima do prédio. Cara. E aí eu consegui ter a maior... fazer umas aulas, Não, né? Posso falar? Se você jogar, você não vai querer mais sair. Pô, eu vou fazer. É muito legal, porque eu fui para os Estados Unidos, consegui a maior certificadora, então o pessoal dos Estados Unidos veio para cá, ensinaram nossos professores, ficaram 2 meses aqui. Então o certificado internacional eu tenho. Legal. Né? E aí a gente também está agora, chegou nossas próprias raquetes de pickleball do Decorner, então show. A gente tá aí avançando nesse esporte, é maravilhoso. Beleza, pô, super história, legal, né? Obrigado, show de bola, bicho. Parabéns aí pela sua história, pô, obrigado. Acho que pelos achievements, pelo que se conquistou, né? E, pô, eu espero os próximos capítulos aí da Decorner. Vai ter grandes novidades em bairros, lugares. O Decorner, ele só o começo. Ele começou há 9 anos, mas eu falo que ele começou de novo há 1 ano, porque é onde nasceu o bebê, o primeiro bebê, né? E esse bebê vai fazer muita história ainda e vai gerar muitas oportunidades para muitas pessoas e gerar aí uma qualidade de vida aí fora da cura. Legal, obrigado. Valeu. Obrigado você. Obrigadão. Um abraço. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Até breve.